nosso Confinscast. A sua presença aqui é muito importante. Nós estamos muito felizes para mais um episódio. E aí, Matheus, como você está? Eu tô bem, muito bem, inclusive. Muito obrigado. Que bom, ficamos felizes. E aí, o pessoal aqui, estão animados hoje, pessoal? Cara, isso aqui é uma galera... Animação pura, uhul! Aprenderam comigo, super animados. É isso aí, gente. E hoje nós estamos aí com mais um convidado no nosso podcast. Um convidado aí muito bacana, muito sensacional, porque é o meu papai, né, papai? Oh, mais conhecido aí como Irmão Moacir na Confins. correto. E aí, tá animado? Muito. Apesar do frio, mas estou animado. Estou aqui encolhido, porque esse frio gela tudo, a gente sabe. Mas estou bem, estou feliz. Primeiro podcast, pai? Primeiro De muitos que virão. Nem esperava que um dia fosse acontecer. É muita emoção. Viu? Assim, ó, pra esquentar o começo dessa conversa, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, que essa conversa com certeza merece teu like, beleza? Isso aí. Então, vamos lá. Então, seu Moacir, queria saber como que foi esse início, como o senhor teve esse encontro com Deus, como foi a caminhada do senhor até chegar e tal. Me conta, quero saber. Olha, Matheus, se você pensar um homem de coração duro, fui eu. Eu demorei muito, sabe, a conhecer o nosso Jesus, a ter um encontro real, sabe? A Dirce, a minha esposa, foi a que primeiro se converteu, né? Uhum. E eu, por sinal, fui contra, porque eu era um camarada sem religião, né? Quando eu conheci ela, começamos a namorar, eu me dizia católico, porque tinha sido batizado na igreja católica, mas não era praticante, eu não conhecia nem a doutrina católica. Sim. Né? Mas ela, muito católica que era, né? Me levou para a igreja e me chamou um padre, foi fazer catequese comigo. Pra poder casar, né? Pra poder casar. Não casa, né? Aí eu virei um católico bom, sabe? Uhum. Assim, praticante mesmo, sabe? Participativo, sabe? Da igreja, em todas as programações da igreja, de missa, de Legião de Maria, de grupo de jovens, ele não estava em tudo, né? Aí a Dias, quando conheceu o evangelho, através de um primo que mora em Paranaguá, ele veio nos visitar em Caçador, pregou o evangelho para ela aceitou e quis mudar. Sim. Aí meu coração endureceu. Eu digo, mas agora que eu estava gostando, agora que eu era um católico bom, sabe? Vai me tirar assim, sabe? Sim. Aí eu fiquei lutando, sabe? E ela foi crescendo na presença de Deus, Deus foi usando ela, sabe? E os filhos, que nem a Franci e a Mary, que eram as mais velhas. A Mary já tinha o coração mais flexível ao evangelho, ela se converteu primeiro, né? Uhum. Junto com a Dirce, já foram se batizar as duas. Aí ficou eu com a Franci e sem querer. Aí foi muita luta, Matheus, muita luta, sabe? Imagina. Eu fui muito quebrado, sabe? Uhum. E Isso a gente fala de que ano? isso foi em 98. 98. A minha conversão, né? Mas aí eu já vinha rolando bem antes, sabe? Já uns 2 anos ou mais que a Dirce era praticante do evangelho. Mais porque ela se batizou em 92, foi o ano que eu nasci. Olha, então, Lembrei isso mesmo, agora. sabe? 92. 92. E eu fui lutando, sabe? Então eu era muito amigo dos pastores que iam lá em casa, eu recebia todos eles, né? Uhum. Ia na igreja, ia deixar disso, mas voltava, acendia um cigarro e ia para casa. Sim. Ou então ia no boteco. Sim. Era assim a minha vida, sabe? Sim. E eu lutei muito, sabe? A minha natureza dura, sabe? Mas só quebrei a cara. Cara, eu sofri pra burro, sabe? Eu entrei em cada gelada, sabe? E aí tudo bem. Aí foi passando, sabe? E a disse cada vez mais firme. Aí eu fui me acostumando já com a conversão dela. Uhum. Eu recebia os pastores, fazia culto em casa, sabe? Levava ela na igreja. Às vezes eu ia, sabe? Mas era... O culto, para quem não conhece Jesus, é chato. Uhum. Porque você fica lá e eu tinha o vício do cigarro. E quando eu me converti, que bem antes eu bebia, tinha um problema de beber, sabe?
isso aí também acabou com a minha vida. Eu bebi 5 anos. Sim. Eu comecei a beber com 32 anos. Eu era velho já, sabe? Nossa. E bebi 5 anos, sabe? Eu era aquele jovem, sabe? Muito certinho. Contra a bebida, contra tudo. Como eu te falei já hoje, eu saí muito cedo de casa. Sim. Convivi com pessoas viciado até naquela época em maconha, sabe? Quando eu estava em Belém do Pará, sabe? Mas toda a vida fiquei longe dessas coisas. Nunca me envolvi com coisa errada. Então eu era aquele jovem muito certinho, sabe? E de repente, com 32 anos, já resolvi endoidecer. Essa é a palavra mesmo, sabe? Porque eu ainda digo que não fui eu. Foi quem me usou, sabe? Acho que o próprio diabo me usou, sabe? Nessa situação toda aí, sabe? Porque era uma coisa muito espiritual, sabe? Eu lutei, sabe? Contra a minha natureza, sabe? Aí o tempo foi passando, sabe? Isso quando foi em 98, eu já tinha passado por situações muito difíceis, sabe? Muito difícil mesmo, de ficar no fundo do poço. Eu perdi tudo, né? Porque a gente tinha uma vida até boa, né? Tinha o trabalho, a gente tinha carro, sempre carros novos, a gente viajava, tinha uma vida boa. Isso aí, rapaz, eu fui me afundando e acabei com tudo. A Dice sofreu muito, né, com as crianças, sabe? Porque foi uma época muito difícil da minha vida, sabe? Mas eu creio que Deus sempre tinha um plano, que Deus, olha, hoje eu vejo o quanto Deus me guardou. Sem eu conhecer Ele, sem eu querer Ele, mas Deus me guardou, sabe? Eu nessas estradas aí viajei muitas vezes bêbado. Viajei de moto muitas vezes bêbado. E Deus me guardou, sabe? Esses anos todos. Quando foi em 98, o meu sogro faleceu. Mas bem antes dele falecer, ele tinha câncer, né? Na época nós morávamos em Caçador. Aí a Dice veio visitar o pai, é isso. E eu fiquei em Caçador. Nessa época, Mateus, eu já não bebia mais, já fazia 2 anos. Eu tinha feito tratamento, sabe? Eu estava totalmente livre do vício do álcool. Mas o vício do cigarro eu não deixava. Não conseguia. Fumava muito, sabe? A Adriela era bem pequenininha e às vezes ela brigava comigo, sabe? Ela dizia, pai, você vai ficar doente, você vai morrer. É que a minha mãe mandava, só vou esclarecer isso aqui. Que eu me lembro, tem uma lembrança muito grande. E a mãe fazia isso comigo com o Davi. Ela dizia assim, fazia isso, né, mãe? Eu lembro bem. Ela tá aqui hoje na plateia. Mas ela falava assim, vai lá e diga pro teu pai que se ele continuar fumando, ele vai fazer mal pra saúde dele e ele vai morrer. E aí a gente vai lá e falava pro pai, me lembro Pegar disso. muito no meu pé. E tudo isso aí doía, né? Porque eu sabia que as crianças estavam certas, né? Sim. E como é que um homem é velho e não para com isso? E eu tentava. Mateus, eu joguei carteira de cigarro muitas vezes fora. E ficava o dia todo. Quando era final da tarde, eu estava me tapeando já de, sabe, vontade de fumar. Comprava de novo cigarro. Porque é um vício, né? Difícil assim. Então foi épocas difíceis, sabe? Aí quando o meu sogro doente, um certo dia disse, veio, sabe, veio visitar ele. E eu fiquei. E nessa visita dela, ela foi na igreja aqui, na Igreja Batista, aqui na Barão do Cerro Azul. E quando ela chegou ali, tinha uma campanha de 100 dias de orações para pessoas, para conversão, para vícios, para pessoas, né, viciadas, né? Pessoas enfermas. E ali a Dice botou meu nome, sabe? Escreveu meu nome, né? Para mim deixar o vício do cigarro. Porque era o pretexto que eu tinha, que eu não ia para a igreja, porque eu era viciado no cigarro. E ela botou meu nome ali naquela caixinha, sabe? Voltou para Caçador. Uns meses depois, o meu sogro faleceu. Aí a minha sogra ficou meio depressiva, sabe? Aí o meu cunhado foi em Caçador, pediu para nós, para a gente vir para cá, porque a Dice era a única filha, né? Mulher, o resto era tudo homem. E a gente não tinha casa, pagava aluguel, sabe? Vocês vão... A casa da mãe lá, a casa vai ser de vocês, a mãe é que vai morar com vocês, sabe? Um monte de promessa que não foi bem assim, né? Mas a gente fez. Acho que... É que morar quando não é a tua casa nunca é fácil. Não, mas ali foi permissão de Deus, né? Ali foi o mover de Deus que nos trouxe, sabe? Usou situações difíceis ali, né? Que tem a tristeza de perder, a Dice perder o pai, sabe? E ver a mãe naquela situação. Mas foi permissão de Deus. Aí, muito bem. Aí viemos e quando foi um certo dia que trouxe uma mudança, aí ficou umas coisas, eu vim com
um carrinho que eu tinha, que era não posso dizer um carro, era um 147, bem zoado mesmo, sabe? Aí eu trouxe aquelas coisas, né? Televisão, aí panela, aquele monte de coisa. Aí eu trouxe no carro. No Fiat 147. No 147, o bichinho vinha lotado. Aí chegou ali, sabe? Fumaciando até que... Aí era uma sexta-feira, eu fiquei a sexta-feira. Posei aí, sabe? Mas eu tinha que voltar para Caçador, porque eu tinha meu trabalho lá. Eu não tinha nada de trabalho aqui, era só lá, sabe? As minhas cobranças na rua, sabe? Aí sábado de manhã eu voltei, sabe? Para Caçador. Aí fui trabalhar, minha mãe morava lá, sabe? Trabalhei o dia todo, sabe? Vendendo, cobrando, sabe? Quando eu cheguei na casa da minha mãe, acho que era umas 6h30, 7 horas. Aí a minha mãe disse, você quer jantar ou quer tomar banho primeiro? Eu disse, não, mãe, eu vou jantar primeiro, sabe? Depois eu tomo banho, antes de dormir. Aí fiquei, rapaz. A minha mãe sempre teve o hábito de fazer o prato de comida para os filhos, sabe? E eu fiquei sentado no braço do sofá com aquele prato de comida, sabe? E uma televisão na frente ali. E eu fui comendo. Mas, olha, não deu tempo para comer nada lá. Eu senti, Mateus, um estouro muito grande assim nos meus ouvidos, sabe? Eu digo, mãe, eu estou ficando surdo. Mas, de repente, a minha visão também foi sumindo. E digo que estou ficando cego. Foi a única palavra que eu disse. Ali eu virei para trás, sabe? Isso eu fui acordar, acho que dias depois, em Florianópolis, né? Porque dali me levaram para o Hospital de Caçador, Hospital Mais C. Mas era tudo permissão de Deus. Eu vejo isso aí como... Hoje eu posso dizer que foi bênção. Porque ali foi quando eu me converti, né? Porque chegando naquele hospital, o médico do plantão era um neurologista muito bom na época, né? Mas ele botou a mão na minha cabeça e ele já viu que o meu cérebro estava inchado, né? Aí ele disse, olha, temos que mandar urgentemente para Florianópolis. Aí foi aquela luta, Florianópolis não queria receber porque não tinha vaga, sabe? Mas ele mandou mesmo assim, sabe? Tá, foi. E voltando um pouco, naquela mesma noite, aí a Dirce veio no culto. Sabe? Quando ela chegou na igreja ali, era o encerramento daqueles 100 dias de oração. Aí o pastor falando, né, que muitos pedidos tinham sido atendidos, né? E ela pensou no coração dela, não, o meu não. Meu pai morreu. O Moacir continuou fumando que nem um louco. Mas ela não sabia que era o último dia que eu ia fumar naquele dia, sabe? Porque quando o encerramento de oração ali, aí o pastor botou fogo naquela caixinha dos pedidos, né? Quando ele botou fogo naquela caixinha, foi quando eu caí lá em Caçador, que misturou aneurisma no cérebro. Aí, Mateus, resumindo, para não compridar muito, aí me mandaram para Florianópolis. Não tinha vaga na UTI, não tinha vaga na enfermaria. Eu fiquei num corredor, sabe? Cheio de fio lá, sabe? Mas a gente tinha uma boa amizade. O homem de Caçador, eu pagava aluguel para ele, era um cara muito meu amigo, sabe? E ele tinha uma amizade muito boa com o deputado Reno Caramori. Aí, através dessas amizades, além do deputado lá que ajudou, aqui também, na época, tinha um prefeito, o meu cunhado trabalhava com ele aí, sabe? Era o... Como é que era o nome do prefeito? Ah, era o Puzina. Aí falou com ele, o Puzina também já deu uma ajuda lá em Florianópolis, aí ali já me arrumaram o leito e já marcaram até cirurgia para mim, sabe? E aí foi onde foi feita a cirurgia, fiquei na UTI. Mas, Mateus, o interessante de tudo isso aí, sabe? Que antes de chegar ao ponto de cirurgia e tudo, eu estava na enfermaria lá e a Dirce ficava em São José na cidade de São José, onde nós encontramos uns primos que fazia muitos anos que eu não via, né? Então, até isso Deus já... Encontramos eles lá e a Dirce parava na casa deles. Aí de manhã cedo ela ia para o hospital, final da tarde ela voltava, sabe? E eu ficava lá. Aí um certo dia ela saiu, sabe? E eu fiquei sozinha naquele hospital, sabe? Aí eu cobri minha cabeça com aquele lençol.
e numa tristeza muito grande, sabe? Que eu já estava consciente, porque eu passei muito tempo lá assim, inconsciente, sabe? Eu não achava que eu estava no hospital. Até a Diz estava risada porque eu achava que eu estava numa casa, sabe? Que eu não queria ficar sem camisa, porque, sabe? Quem viu uma pessoa ficar numa casa sem camisa, né? Então eu fiquei assim meio doidão, sabe? E aquela tarde, a Diz foi embora e eu fiquei muito triste ali, sabe? E aí cobri minha cabeça, aí eu comecei a orar a Deus, sabe? Na minha ignorância, sabe? Comecei a pedir perdão para Deus e que Ele falasse comigo o que é que Ele queria comigo. Por que tudo aquilo, sabe? E eu andei falando bastante com Deus ali. E eu fui tipo cochilando ali, sabe? Quando eu abri meus olhos, eu vi uma sombra de um homem assim, sabe? Do lado da cama, sabe? Aí eu fiz assim com o lençol. Era o pastor da Igreja Batista de Caçador, que era meu amigo, ia na minha casa, sabe? Pastoreava disso, sabe? Aí ele foi para Florianópolis e aí foi me visitar naquele hospital. Aí foi naquele momento que eu me converti, que eu tive um encontro real com Jesus, sabe? Porque tudo aquilo na minha oração que eu falei, o pastor não tinha ouvido nada daquilo. Ele falou tudo que eu queria, o que Deus estava falando para mim ali, sabe? Que eu queria que Deus me respondesse. Aí eu tive certeza que era um propósito de Deus. Aí eu me converti ali, naquele momento, em 98, mês de agosto de 98. O que é interessante, Mateus, que eu estava com muitas pessoas ali, inclusive tinha os dois rapazes também no mesmo problema de Aneurisma? Aneurisma era um, e outros eram com problema neurológico também, tinha caído no telhado, sabe? Sei que era muito sofrimento, aqueles homens gritavam, Mateus, eu nunca sofri uma dor. Eu fiz exames rigorosos, sabe, horríveis, sabe? E disse que doía demais, eles botaram uma placa de chumbo, sabe, assim, na minha cabeça, assim, sabe, e começaram a enfiar uns canos nas minhas, era arteriografia o nome, sabe? Que aqueles canos, ele visitava todo o meu cérebro ali, sabe? E ali, através daquele monitor, eu via o meu cérebro, sabe? Então, aquela veia danificada parecia uma câmara de ar de bicicleta quando ela tá para estourar, sabe? Aquela... E disse que era muito doloroso aquilo lá. Eu nunca senti uma dor. Nunca senti uma dor para dizer que... Hoje eu me lembro assim que eu fiz todo mundo sofrer, porque os filhos ficaram aqui com a sogra, a Diz ficou lá se batendo na casa dos outros, todo mundo sofreu. Mas eu não sofri. Então ali foi quando eu tive certeza, sabe, da minha conversão, foi ali. Então já voltei de lá, crente. Aí nós tínhamos o pastor da Igreja Batista ali, o pastor César, hoje ele mora em Portugal, mas era um cara muito gente boa, sabe? Aí já foi me visitar, já marcou um discipulado, sabe? E ali eu fui para o discipulado, já marcamos batismo, sabe? Aí a nossa vida foi mudando, Pai, deixa melhor. eu perguntar uma coisa pro senhor. Quando o senhor fala assim que quando o pastor lá conversou com você quando estava no hospital, o senhor fala que ali o senhor, né, entendeu, né, o que Deus tinha, o senhor se converteu. Quando o senhor fala isso, quando ele até usou ali quando o senhor fala, fica bem claro que ele até usou o dom profético, né, e falou coisas que só o senhor sabia, que só o senhor tinha falado com Deus. Mas quando essa conversão ela se deu, o senhor sentiu algo no seu corpo, sentiu uma presença, algo diferente, ou foi só uma convicção? Não, uma convicção. certeza? Eu não senti algo sobrenatural, não. Eu tive uma convicção no meu coração, que era um propósito de Deus, e ali a minha vida ia mudar a partir daquele momento. Sabe? Ali foi tipo assim um encontro, sabe? Ali eu pude ver claramente, sabe? A pessoa bendita de Jesus, o que ele queria comigo esse tempo todo, essa luta toda, sabe? Que ele me guardou através dos dias, dos tempos aí que eu fiquei sofrendo, sabe? Que o meu coração estava endurecido. Ali eu tive certeza que foi mas não senti nada sobrenatural assim, sabe? Só que ali eu senti já uma alegria. Você sabe aquela alegria quando você conhece Jesus, sabe? Do primeiro amor ali, começou ali, naquele hospital. Eu já saí de lá crente mesmo, sabe? Comecei os discipulados ali. Olha, eu gravei tão rápido João 3,16, sabe? Porque aquilo lá fala muito no meu coração. Quando alguém prega e fala João 3,16, aí eu volto no passado, eu me lembro com muita alegria, sabe? Porque quando eu saí para trabalhar,
Eu lembro demais, quando eu fiquei 3 meses aí sem trabalhar, quando eu voltei a trabalhar, a primeira pessoa que eu falei de Jesus, eu já falei de João 3,16. Já voltou evangelizando Já a galera. voltei evangelizando, sabe? Então foi época difícil, mas eu lembro com alegria, porque quando você encontra Jesus de uma maneira assim que te convence do erro, do pecado, sabe? E você vê as mãos dele estendidas sobre você, te trazendo vida, vida física e vida espiritual, você não vai esquecer nunca, sabe? É verdade. Então a gente... E desde então, Mateus, a gente vem caminhando, sabe? Porque nós... Olha, se eu for falar o testemunho certo, eu fiquei 3 meses sem trabalhar e o meu irmão encaçador, ele localizou todos os meus clientes da rua. Todos. Numa época que não tinha WhatsApp, não tinha Exatamente, Instagram, não isso. Era fácil. E ele localizou todos, sabe? E ele mandava dinheiro para nós todos os meses, aqui, sabe? Porque esse tempo todo, o meu trabalho que tinha ficado na rua, nos sustentou. Sim. Só que eu achava que o meu irmão estava sustentando nós, sabe? Eu não achava, porque antes, rapaz, o dinheiro que eu cobrava não dava para nada, rapaz. Só pagava boleto atrasado, tudo com juros, sabe? Contando moeda para ir em mercado, sabe? E eu preocupado com isso, sabe? Quando eu voltei a trabalhar com 3 meses, que eu cheguei lá, eu digo, Valdo, vamos acertar as contas, para saber quanto eu te devo. Ele só dava risada. Aí aquilo lá, e daí, mas você pode trabalhar? Eu disse, posso. Tá bom, então eu vou te arrumar a mercadoria do que eu tenho, vou ligar para São Paulo, quando a mercadoria chega, você já vai trabalhando, eu vou suprindo tua mercadoria. Tá bom. Aí trabalhei um dia todo, quando foi tardezinho, eu digo, vamos acertar as contas. Quero saber como é que tá as coisas aí. Mas, Mateus, eu lembro disso, rapaz, e eu fico emocionado porque foi muito de Deus aquilo, sabe? Como eu te falei, eu não tinha dinheiro para nada. Sim. Nossa vida financeira era terrível, sabe? E ele trouxe tudo aquilo lá, rapaz. Ele pagou todos os meus boletos com o meu dinheiro e tinha dinheiro em caixa que eu comprei um carro para trabalhar. Nossa. Veja se não é de Deus isso aí. Nossa, muito massa isso. Muito massa. Eu fui lá, ele disse, vamos lá em Videira, já que você precisa de um carro, vamos lá em Videira. Que aí o dinheiro que você tem, aí quem sabe o homem pega esse teu carrinho. Rapaz, um 147 fumaciando, uns bancos quebrados, calçados com uns pedaços de madeira. Eu digo, ninguém vai querer isso. Pô, não é que o homem comprou o carro, rapaz? O homem comprou o carro. Eu comprei na época um Fiat Uno, 85. Ele não era tão novo de ano, mas ele era conservado. Ele era novo. Cheirando novo. Meu Deus, eu não nunca sabe. esqueço, esse Uno foi marcante na nossa vida. Aí tudo bem. Aí comprei esse carro e vim embora, sabe? De Caçador para cá. Eu ficava a semana toda lá. Sim. Quando eu cheguei em casa, aí cheguei na casa da sogra, ela disse não estava. Ela tinha ido num colégio lá e eu fui atrás dela, sabe? Uma emoção só. Encontrei ela com as crianças. E esse carro, sabe? Ela já ficou preocupada. Esse homem já foi fazer conta, né? Aí eu contei a história para ela. Esse carro é nosso. Eu comprei esse carro, eu não devo nada dele, sabe? Mas, olha, Mateus, foi muito emocionante tudo isso, sabe? Sim. Aí a nossa vida só foi melhorando. A Diz fez um concurso público, passou, começou a trabalhar. O primeiro salário dela, nós compramos um terreno. Parcelado, aqui, né? Parece que o pai... a mãe foi pagando, né, o terreno, porque parece que ela... foi pagando o terreno, sabe? Com o dinheiro do salário dela. E eu fui trabalhando e fui juntando dinheiro. Dentro de pouco tempo eu tinha 8 mil. Era dinheiro naquela época. É dinheiro hoje, meu. Nossa, Aí eu comecei a casa, rapaz. Eu levantei toda a casa sem dívida, fiz tudo. O rapaz que eu empleitei a casa, ele me deu na chave, sabe? Só que faltava o piso, né? Tava só no piso bruto, né? E eu queria mudar. Aí eu tinha umas dívidas com um criador lá de Joinville, mas o homem era muito gente boa, o homem era crente também, sabe? Aí eu liguei para ele, Paulinho, eu tô com o dinheiro teu aí, só que como você sabe, eu tô fazendo a minha casa e agora eu preciso do piso para mudar. Se você concordar de eu pagar esses boletos o mês que vem, se segurar eles, eu compro o piso. Se não, o dinheiro é teu. Aí ele dizia, irmão, pode botar o piso na casa. Aí quando depois... Meu Deus, eu disse direto, já comprei o piso, já foi.
8 dias depois nós estávamos se mudando, sabe? Melhor dia foi aquele Foi o da melhor mudança. dia, sabe? Foi muito Foi bom. bom. Até hoje eu conheço aquele caminhãozinho rodando, daí ele levou minha mudança. Tá bem nossa, velhinho, mas eu foi. vejo ele. Aquele dia foi marcante, foi muito bom. Cheiro de casa nova, nossa. E Deus tem usado, rapaz, as nossas vidas, sabe? Tem nos abençoado a tal ponto, né? E hoje a minha alegria, sabe? Que eu vejo os meus filhos todos na igreja. O Davi, que é o caçula, né? Uhum. Deus tem usado ele de um modo Davi é o menor. sobrenatural. É o caçulão aí. Pra ver que é o menor. E eu só tenho a agradecer a Deus, rapaz. Isso aí só tenho a agradecer a Deus. Foram momentos difíceis que eu passei, mas tudo isso que Deus restituiu para mim, não posso nem olhar para o passado, né? O sofrimento, né? Porque... Mas o interessante é que o senhor fala que aconteceram muitas outras bênçãos financeiras aí que vocês conseguiram no passar da vida de vocês, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo o senhor olha pro momento da doença, do grande problema que aconteceu, que foi o problema no seu cérebro, né? E você olha para isso e fala que é uma bênção, né? Sim, falo que é uma bênção. Davi pregava ontem aqui, quando Paulo, ao invés de fugir... Isso, ele se É manteve. verdade. E ali ele entendia, ele sabia, porque ele sabia quem era o Deus dele, quem era Cristo, né? E é muito interessante a gente ver isso na prática hoje, né? Nos nossos dias, porque realmente a gente vê situações como essa de família onde, né, teu pai, né? Teu pai poderia muito bem ter morrido naquele momento. Sim, com certeza. Mas você olha para isso e fala, isso foi uma benção. Não, isso aí foi uma benção. Eu não vejo como se fosse uma coisa ruim, uma coisa triste. Triste sim, foi, né? Mas não uma desgraça, sabe? Eu creio que foi uma permissão de Deus, sabe? Sim. Foi uma maneira de Deus usar, sabe, uma enfermidade dessa maneira para que eu não viesse esquecer dele nunca. Sim. Porque eu não vou esquecer isso aí. Porque eu não lembro disso aí com tristeza. Eu lembro com alegria, porque ali eu conheci Jesus, sabe? Eu não sofri, eu não senti dor. O meu sofrimento, Mateus, hoje eu não tenho problema de falar sobre o tempo que eu vivi, sabe? Sim. Foi um tempo difícil, porque ficou cicatrizes, sabe? Com certeza. Porque assim que eu me converti, que eu vinha na igreja, entrou um pastor novo ali, até hoje ele mora aí na cidade. Mas, homem, cada culto que ele fazia, ele falava. Quem fumava, não fuma mais. Quando a pessoa conhece Jesus, quem bebeu, não bebe mais, né, irmão Moacir? Sabe? Toda vida ele me cutucava. Aí um dia eu chamei ele depois de culto. Pastor, não faça isso não, pai. Não faça isso mais não, porque eu não vou te aguentar mais isso aí, sabe? Mas, irmão, eu não testemunho. Eu digo, não, você não sabe o que eu sofri, rapaz. Eu não estou preparado para isso ainda, né? Aí ele parou, sabe? Hoje eu falo sem problema, né? Mas me doía muito. Porque é isso que eu te falei no início. Eu era muito correto com as coisas, sabe? E aconteceu isso comigo. Aconteceu que me tirou do caminho, sabe? É muito interessante quando a gente fala essa questão do sofrimento, né? Porque o pai passou por muitas coisas, muitas adversidades, mas nós também como filhos, a minha mãe também, todos juntos, né? Passamos em família, né? E a gente consegue ver hoje como esse sofrimento nos moldou, né? Até eu tenho uma lembrança, porque eu era bem pequena, né, pai? Mas eu tenho várias lembranças dessa época. Uma das lembranças que eu tenho, eu me lembro de estar na casa da minha avó, que a gente morava, né? Tinha uma escadinha, assim, de 2 degraus. E eu tava com o Davi nessa escada sentado, brincando, assim. Nós dois tava brincando, eu não lembro com o que, assim, se era com carrinho, alguma coisa assim. A gente tava sentado brincando e o meu tio conversando ali, os meus tios e a minha avó. E eles falavam assim, coitada dessas crianças, vão ser órfãos daqui uns dias assim. E isso ficou muito na minha mente. Tipo, meu Deus, já estavam dizendo. E eu me lembro que eu chorei tanto depois, sabe? Pensando, meu Deus, meu pai vai morrer, Jesus. E acho que eu tinha uns 6 anos só, né? Só que quando você olha para todo essa tristeza, esse sofrimento, isso nos moldou muito. Inclusive, depois que eu já tinha uns 8, 9 anos, eu me lembro de na escola eu falar para todo mundo, não, Jesus salvou a vida do meu pai, nossa, meu pai quase morreu. Por quê? Porque a gente viu isso. Então, assim, às vezes a gente menospreza o sofrimento ou não quer passar, óbvio, ninguém quer passar. Mas o sofrimento tem uma grande valia na nossa vida e faz parte da vida cristã, né? Algo que
sempre vai estar conosco. A gente não vai fugir. E é algo bom pro crente. A gente tem que se alegrar, assim como o exemplo de Paulo, né, que você usou, que foi da pregação de ontem. E uma dúvida que surgiu aí da plateia até. E... O senhor tem quanto tempo de conversão já? Foi 98, né? Pra 20... 27, né? 27 anos. Em 27 anos, porque assim, a gente pega a gente vai vendo a evolução da igreja brasileira, da igreja evangélica brasileira, de um tempo onde, por exemplo, a bateria era coisa do capeta e não podia dentro da igreja, até a gente chegar hoje com um pastor tatuado, nesse sentido, assim. Como que o senhor tem visto essa evolução da igreja do tempo que o senhor se converteu até os tempos atuais, assim? Você sabe o que é, Mateus? Eu acho que nós estamos numa época melhor. É. O tempo que eu me converti, era a igreja batista, a igreja tradicional. Então, muitas coisas bíblica, né? Que eles eram contra, no caso, sabe? Então, a bateria, a gente ouviu muitas murmurações dentro da igreja por causa da bendita bateria, né? E foi bem na época que o Davi começou, né? O instrumento que ele gostava era a bateria, né? Sempre né, causando. E tinha umas senhorinhas, né, na igreja, umas tradicional, sabe? Essas senhorinhas bem conservadoras, sabe? Sim. Contra o barulho da bateria, o negócio delas era o órgão, era essas coisas. Mas aí hoje eu vejo que hoje a igreja está melhor por causa da liberdade, né? Sim. Antigamente, quando eu era bem antes de eu me converter, o crente, você conhecia ele pela roupa, não era? Eram as senhorinhas de roupa, cabelo comprido. Geralmente os homens eram todos paletózinhos pretos, a bibinha debaixo do braço, a gente sabia, ele lavava o crente, né? Sim. E hoje a gente vê a liberdade, né? O pastor sobe no púlpito aí de camiseta para pregar. Sim. Não, o nosso pastor, né? Ele não usa um coque, umas tatuagens. Sim. Né? Mas eu sou bem de boa com isso aí. Eu acho que a época agora é melhor, sabe? Mas no início o senhor teve uma resistência, não, né? Estou me lembrando. Tem, como é que foi isso para o senhor, essa mudança? Essa mudança não foi assim tão fácil, né? Porque a gente era doutrinado, né? Sim. Naquele sistema, sabe? Então, eu que já sou mais velho do que vocês aí, a gente parece que fica mais enraizado. É que se acostuma com a cultura, com né? a cultura, né? Então, quando o meu próprio filho fez uma tatuagem, eu disse, meu Deus do céu, um negócio desse, sabe? E dentro da igreja fazer uma coisa dessa, sabe? Aí, além da tatuagem, veio o brinco, né? O primeiro foi o brinco. Primeiro foi o brinco, né? Não, o brinco não dá. Aí a tatuagem, sabe? Aí deixou o cabelo ficar grande. Eu nunca fui contra cabelo grande, porque na minha juventude, né? Eu usei também cabelo grande, né? Mas aí a gente vai se acostumando, a gente vê que não está fora da palavra, nada disso, né? Sim. Biblicamente a gente não vê nada de errado com isso aí. Sim. Então, para mim, eu estou bem de boa com isso aí. Mas a gente teve algumas resistências no início, né? Mas eu acho que é muito natural, né? Até hoje, quando muda alguma coisa, às vezes a gente que ainda está aí nos 20, 30 anos, a gente fica meio resistente, né? Sim. E a gente só tá brigando com... Eu lembro, Mateus, que uns anos atrás, tinha um rapaz que ia pregar ali na igreja Assembleia de Deus. Ele era um cantor, mas um cantor famoso, era o Cris Duran. Você ouviu falar dele? Eu não. Mas ele foi bem famoso, sabe, na época. Aí ele se converteu e ele estava pregando nas igrejas, foi pregar ali, sabe? E nós fomos. Eu fui, eu queria ver o Cris Duran pregar. E o homem de calça jeans e camiseta. Cara, ele foi tão mal falado. Os crentes ali não gostaram nada disso. Então a gente vê, né, as mudanças, né? Ainda tem esses conservadores, né? Sim. Mas é isso aí, estamos crescendo e vamos caminhando, né? Buscando Deus, porque eu acho o seguinte, a nossa individualidade como cristão é nossa, nós que temos que pagar o preço, sabe?
Sim. Agora, ser crente só de boca, De fachada, né? É, De usos e costume, é muito fácil também, muito né? fácil, né? Eu meter um paletó aqui Sim, todo domingo. exatamente. Sabe? Mas como que é na segunda-feira, Como na é na segunda, terça-feira? como é que é no trabalho, como é que é na rua. Sabe? Como que é com a família? Com a família, principalmente, né? Hum. Olha, Matheus, eu não quero criticar ninguém, Sim. né? Mas eu trabalho na rua há muitos anos, eu conheço a caminhada do ser humano, principalmente muitos de igreja aí, sabe? Um testemunho péssimo, sabe? Sim. Então, eu acho que hoje está bom, mas a pessoa tem que se policiar, né? Com Para ser um certeza. crente genuíno aí, que E Deus não vê como o homem vê, né? Deus vê o interior, né? Acho que é esse que é o ponto-chave, né? O interior Pois tem é. que ser um interior que santifica o Mas Senhor. cá entre nós, eu quero dizer, eu sou um homem muito feliz. Passei por eu passei pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas, sabe? Andei aí, que às vezes eu fico pensando, né? Eu não vou dizer no Vale da Sombra da Morte, que é muito pesado, né? Mas eu tive Mas eu acho que meus chegou bem problemas. perto, né, Cheguei. pai? Tava Cheguei ali. bem perto. Tava ali, ó, bem pertinho. E Deus me guardou, rapaz, com tudo isso, né? Hoje eu vejo a família toda criada, meus filhos, meus netos, que eu adoro todos, né? Então eu sou realizado. Sim, eu Tô imagino. feliz. Tô feliz. Imagino. Se eu chegar na idade do Senhor, tiver meus filhos na igreja pregando, meus netos dentro da igreja, Sim. eu acho que aí sim eu também vou estar muito feliz. Né? Sim. Acredito Eu que o acho Senhor que olha para trás e que valeu tudo a pena. Valeu tudo a pena, sabe? A minha conversão, a dos meus filhos, não é mérito meu. É da minha esposa. A disso foi a provedora em tudo isso. O crescimento deles na palavra. Porque na época, Matheus, se eu vou contar para você, hoje eu vejo, a gente tem carro, a gente dá uma carona para um, para outro, né, tentando ajudar. Agora não é tanto, mas teve uma época aí que a gente congregava ali na Batista. Homem de Deus, eu só vivia nesses bairros aí, trazendo gente para a igreja. Hoje eu olho para trás, não tem um, rapaz, que permaneceu. Eu fico pensando, né, como é que pode, né? A Dice arrastava esses fios, rapaz, nós andava 3, 4 quilômetros para chegar na igreja, sabe? Frio, sabe? Às vezes chuva. Às vezes quando eu ia junto, eu jogava ele no pescoço, né, e ia levando, sabe? Mas quantas vezes ela levou sozinha, sabe? Sim. E não tinha esse negócio de tá frio, não vamos para a igreja, não. Vai, sim, esse negócio. E é assim que funciona, sabe? Os pais têm que induzir os filhos a ir para a igreja. Verdade. Porque se der moleza, eles querem dormir mesmo. Até a gente que é velho quer dormir, né? Dominguinho ali, né? Final da tarde. Exatamente. Frio. Né? Verdade. Não, isso eu E concordo. antes, Matheus, nós tínhamos escola bíblica, era de manhã. Sim. Aquelas geadonas e nós saía quebrando gelo. Coisa boa, né? Eu me lembro, pai, até tava esses dias falando com o Júlio, né, que eu lembro que o pai tinha o Uno, né, o Ninho Bege. Só que quando tava muito frio, ele era álcool, né? Daí às vezes ele não funcionava. Dificuldade pra pegar o bichinho, Daí a gente né? acordava cedo pra ir pra escola bíblica, às vezes ficava lá o pai. Tentando fazer. Às vezes nós ia a pé pra deixar ele lá com a boca aberta, deixar o capô aberto. Funcionava nós ir pra igreja, me lembro bem disso. Mas era um tempo muito bom. Mas é bons tempos, né? Sim, com certeza. Bons tempos. Coisa boa. E é interessante, né, que quando a gente é criança, também a gente vê tudo como uma coisa muito... Às vezes a gente acha, nossa, coitado dos meus filhos, mas eu e o Davi era criança e a gente se divertia demais, né? Esperando, ou quando o carro não funcionava, que ia de a pé. E aí eu me lembro bem, assim, que a França e a Meire eram mais velhas, né? Daí elas faziam uma cadeirinha, assim, as duas com a mão, né? E daí cada passo ia um pouco, né? Um pouco eu, daí ia um tanto, aí o Davi, não, agora é minha vez. Aí um saía e o outro na cadeirinha. Pra elas era difícil, mas pra nós era uma diversão, né? Era louco divertido. Esperar chegar na ponte, porque daí nós jogava pedrinha no rio, era muito legal. O caminho era divertido, né? O caminho era... Então, assim, às vezes a gente acha assim, nossa, coitado dos meus filhos. Mas, cara, teus filhos estão aproveitando, estão se divertindo. É igual quando a gente vem na igreja, né? Às vezes vem numa vigília, daí tá frio, aí você pensa, nossa, eu vou tirar os meus filhos. Mas é o lugar que eles mais se divertem, que eles são com os amigos que eles gostam. Então, assim, estar na casa de Deus é o mais importante, né? Sim. Deu bom, então. Mais alguma coisa o senhor gostaria de acrescentar? Olha, Matheus, eu quero deixar, sabe, é um apelo, sabe, para os pais jovens, que nem você e tantos outros, né, que se empenhem nisso aí, levar os filhos para a igreja.
que vale a pena. Uhum. Vale a pena. Porque nada vem de graça. Sabe? Tudo tem um custo, né? E você levar seu filho para a igreja, sabe? Uhum. Isso aí vai ser um prêmio no futuro, né? Você vai, é como diz a palavra, né? Ensina a criança a palavra que ele nunca vai se desviar. E leve a criança para a igreja que ele nunca vai se desviar. Sim. Ele vai estar. Então eu uso, sabe, as minhas palavras como um apelo, né? Para que os pais sejam mais presentes com os filhos na igreja. Não deixe. Não vá para a igreja e deixe seu filho em casa, sabe? Leve. Não é um incômodo, né? Não é um incômodo. Criança faz barulho? Faz. Sim. Mas é criança. Sim. A criança tem que aprender a conviver junto com os adultos na igreja, sabe? Chorando, brigando às vezes, né? Mas está lá, sabe? Isso aí para ele vai ser um crescimento para o futuro, sabe? Que é uma família, né? É uma família, exatamente, sabe? Vai crescendo todos juntos. Agora ali, esse né? negócio é, não vou porque fulano não quer ir, sabe? Não, que é isso. Criança não se manda. Leve a criança, sabe? Mesmo que ele não goste. Claro que às vezes ele não vai gostar. Mas no futuro ele vai te agradecer. Sim, com certeza. Isso. É o que eu tinha para falar. Coisa boa demais. Sabedoria do seu Moacir. Mais alguma coisa, Adri? Não, acho que foi uma conversa bem legal, né? Descobri umas coisas que eu não sabia ainda, Aham. que até É? me surpreendi com algumas. Nossa, agora me deixa preocupado. É. Né? Mas foi uma conversa bem legal, nossa, foi bem edificante. Acho que vai edificar a vida de muitos irmãos aí, que fortalece a fé, né? Com Saber que a certeza. pessoa... Então é isso. Quero agradecer o senhor por ter tirado um tempinho aí na sua agenda corridíssima para Foi estarmos alegria, aqui. foi muito bom, obrigado pelo convite, sabe? Fiquei meio surpreso, meio resistindo, sabe? Mas tô aí. Mas a sua palavra vai chegar em lares que estão precisando escutar seu Que Deus testemunho. nos ajude, que Deus nos abençoe, que a gente tenha sempre força, sabe? E a nossa fé venha a ser edificada, a nossa fé tem que ser fortalecida a cada dia, né? Sim. Independente das situações. Porque vem luta, tem situações difíceis na vida da gente, que enquanto nós estivermos nesse mundo é assim, vai ter. O próprio Jesus teve aflições e falou que nós teria também, né? Sim. Então tem que ter bem um bom ânimo, como diz a palavra. Sim. Jesus venceu, nós também venceremos. Amém, é isso aí. Então, beleza. Obrigado, Adri, também. Obrigada, Matheus. Tá aí me acompanhando, me ajudando nessa. E você aí, ó, pra provar que chegou até aqui, você vai escrever assim: leve seu filho pra igreja. Beleza? E eu tô vendo que a galera não tá comentando muito, né? Pô, galera, nós queremos ver os comentários Pois lá é, com as né? nossas frases de efeito. Que triste, né? Tão criativas, Não, né? sabe por que eles não estão comentando? Porque eles não estão chegando Eles até não o final. estão chegando até o final, né? Eu também pensei isso. Esses dias eu falei, a galera não tá chegando até o final, não estão postando as nossas frases de efeito triste, super né? criativas. Então, beleza. Galera, agradeço vocês. Até mais. Até mais.